Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu já vejo uma multidão de filhos de Deus que você vai ganhar, que você vai consolidar, que você vai vê-los transformados em discípulos de Jesus. Tudo isto aliado à oração. Esta igreja tem um compromisso de orar todos os dias. Não só aos domingos, mas todos os dias nós temos desafiado todos os líderes, pastores, a ter um tempo significativo de oração. Na semana passada, domingo passado, eu trouxe um amigo. Meu primeiro discipulador foi o pastor Diniz. Logo que eu me converti, fui participar do grupo familiar da célula lá na casa dele. Eu e a Nádia fomos discipulados por ele. Foi um tempo tão rico. E nós aprendemos tanto. Diniz veio falando que é preciso desconstruir para construir. E é isto que nós estamos fazendo. Estamos desconstruindo tudo aquilo que não presta e construindo tudo aquilo que é bom, que é saudável, que glorifica Jesus. E hoje eu tenho um presente para vocês. Quantos querem receber um presente hoje? Mas olha, esse presente não é qualquer coisa não, hein? Eu separei o melhor presente porque foi Jesus que disse que o melhor vinho vem por último. É o melhor vinho. Eu quero apresentar. Primeiro são meus amigos. Segundo são duas autoridades nesta cidade. Terceiro são pastores da Comunidade da Graça e deste rebanho que está aqui em Zona Norte. Ela é vereadora. Ela é uma mulher admirável, porque tenho visto nela não só uma atividade pública, mas um senso de justiça. Uma mulher que eu aprendi a ser amigo, ouvinte, e bom ouvinte dela. Ela está um pouco triste. Há dias atrás ela perdeu seu pai lá em Maringá. Então hoje ela não está tão alegre quanto eu a conheço, mas ela veio. Isto para mim tem um valor enorme. Sabe o que ela está dizendo para mim? Valmir, estar aqui significa que eu quero ver o teu bem. Quero ver o bem da Nádia, quero ver o bem desta comunidade. E ela tem nos ajudado, viu, pessoal? A organizar, a regularizar este imóvel. Tem toda uma participação desta minha amiga, que eu já vou pedir para que ela venha e dê uma palavra para todos vocês. Ele dispensa comentários. Um outro amigo meu, pastor, médico e deputado. Uma vez o pai dele comprou um carro para ele. Comprou um carro, um Cadete branco conversível, que deu tanto problema para ele. E eu precisei ajudá-lo, comprando o carro dele para ele se livrar do problema. Aí quem ficou com o problema fui eu. Mas eu quero rapidamente pedir que vocês recebam, abracem meu querido Júnior e Patrícia, deputado, vereadora, pastores da Comunidade da Graça. Por favor, cheguem aqui. Vamos recebê-los nesta noite. Vamos recebê-los nesta noite. Vamos abraçá-los. Vamos dar as boas-vindas. Nádia, dê uma subida aqui, bem. Recebam nossos abraços desta família, sua igreja, tua família, tua igreja. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês e na companhia dos nossos amigos que são mais chegados que irmãos, que são o pastor Valmir. É o momento. O Valmir e a Nádia. A trajetória com o Valmir e a Nádia é longa. Esses dias eu falei para a Nádia que eu tinha queimona, mas eu, por 23 anos, eu tive o presente de casamento de vocês. Queimou. E, olha, foi difícil desapegar daquilo. Tentei consertar e não teve jeito.
Mas eu lembro, Valmira trabalhava no mapping. E eu guardei com o maior carinho, usei muito. E não teve jeito. Depois de 23 anos, queima, né, gente? Mas é uma amizade que foi provada, né, pelo fogo já. Assim como o ferro com o ferro se afia, já tivemos momentos difíceis e bons. E realmente hoje, para mim, não é um dia fácil, né? O Júnior tem tentado me tirar da clausura, vamos dizer assim, mas meu pai faleceu agora no dia 7. No dia 13 de abril, ele faria 76 anos. E muito do que eu sou e da forma que eu sou, eu tenho do meu pai, né? Então, meu pai, na verdade, só falou um até breve, porque eu creio na eternidade. E eu creio que ele já está no paraíso. E que um dia a gente vai se reencontrar. Mas falar até breve para um pai não é fácil, né? Falar até breve, eu falei que nessa hora é bom ter um pai ruim. Falar até breve para um pai não é fácil, em nenhuma circunstância. Mas meu pai, de alguma forma, está em mim em muitos aspectos. Graças a Deus eu herdei o sorriso dele. E tem muita gente que fala que eu tenho outras coisas dele, coisas boas e coisas ruins, mas tem sido dias difíceis. E eu fiquei falando até com o Júnior, discutindo, Valmir e Nádia, falei assim, como que as pessoas vivem sem Jesus? Como que as pessoas passam por momentos assim, sem Jesus? Por isso que muitas se matam, por isso que muitas são dependentes de remédio a vida inteira, porque falta alguma coisa que dê o esteio, que dê o chão, que dê o norte. Mas eu vim aqui hoje por amor a eles e vim aqui hoje também por amor a vocês. E vim aqui hoje porque o Deus que envia o Consolador está fazendo isso todos os dias. Então, é um prazer estar com vocês nessa noite e eu tenho certeza que vocês serão abençoados, porque, pela misericórdia de Deus também, o Carlos Bezerra Júnior tem sido, sobre todas as funções que ele exerce, tem sido um homem de Deus, aonde ele vai, da forma com que ele exerce as suas funções. Sendo deputado, ele é um homem de Deus. Sendo médico, ele é um homem de Deus. Sendo esposo, ele é um homem de Deus. Sendo pai, ele é um homem de Deus. Sendo filho, ele é um homem de Deus. E, naquilo que diz respeito a anunciar as palavras e as boas novas do reino, ele também tem sido um homem de Deus. Então, eu queria que a gente se colocasse em pé, antes que você peça, já vou fazer isso, para a gente orar por ele, que vocês estendessem as mãos de vocês. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de anunciar a Tua palavra. Não existe uma honra maior, ó Deus, num coração de quem serve a Ti, de que um dia Te encontrou, de falar e repartir as Tuas verdades. Verdades estas, ó Deus, que primeiro a gente experiencia na nossa própria carne e depois a gente reparte como tendo algo de Ti, recebido e experimentado em nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque Teu Filho tem se colocado diante de Ti como um canal da Tua graça, ó Deus, da Tua misericórdia. E um canal também, Senhor, de transformação. E a Tua palavra, por si só, ela já promove transformação. Ela não precisaria nem do homem para anunciá-lo, ó Deus. Mas por graça Tua, por misericórdia Tua, por benevolência Tua, você insiste em nos usar, porque você é um Deus amoroso. E eu peço que nessa noite a Tua graça venha especialmente sobre a vida do Júnior, ó Deus, derramando sobre ele do Teu óleo, da Tua unção, da Tua graça, que ele tenha, Senhor, uma palavra que desça do Teu trono, com propriedade, ó Deus, com confrontação, mas também com alívio, com misericórdia, e que essas pessoas que estejam aqui, ó Deus, que elas sejam renovadas na sua fé, renovadas no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, renovadas para saírem dessas quatro paredes e transmitirem a Tua vida, onde quer que elas estejam, ó Deus, e fazer com que este lugar, que essa igreja plantada aqui no Imirim, seja um celeiro de transformação, e que a Zona Norte venha a ser transformada, ó Deus, pelas sementes aqui plantadas. Que essa igreja seja mais que um lugar de adoração a Ti, através de cânticos, louvores,
e anúncio da Tua palavra, Deus. Mas ela seja uma adoração a Ti, no que diz respeito a curar as pessoas, a transformar as pessoas e fazer deste lugar um lugar, ó Deus, onde o Teu reino seja visto, presente, e que essa comunidade seja conhecida como um lugar que transformou a Zona Norte, ó Deus, em todos os seus aspectos, espiritual, social, ó Deus, e materialmente. Faz isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Vamos nos assentar. Quero dizer que é uma alegria imensa estar com vocês aqui, nessa semana especial, nesse mês especial. Eu estava dizendo ao pastor Valmir, aliás, o pastor Valmir e a pastora Nádia são amigos nossos de muitos, muitos anos. Deus nos tem abençoado com a amizade deles. Assim como o pastor Wagner, a pastora Vanise, a família deles. Sabe que eu, por dever de ofício, de trabalho, ando muito. Essa cidade, o estado, o país, ando muito, muitos ambientes, não apenas na igreja, fora da igreja, com a atribuição sempre de estar falando, de estar me comunicando, enfim, de estar conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. E andando nesses ambientes, ando também no ambiente evangélico. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez às vezes vocês não percebam tão claramente como eu percebo. Porque às vezes quando a gente está na nossa igreja, quando a gente está feliz na nossa igreja, quer dizer, aquele é o nosso ambiente, aquela é a nossa casa, aquela é a nossa família. Para nós, quando a gente fala em igreja, imediatamente aquilo é a igreja. A gente já está acostumado com aquilo, com aquela imagem, com aquele jeito da gente se relacionar, com o jeito da gente adorar a Deus, enfim. Mas existe, entre tantas marcas, existe uma marca muito no Ministério da Comunidade da Graça, que eu percebo muito claramente pelas minhas andanças. E isso é um presente de Deus. Isso é um presente de Deus para a gente. Nós somos uma igreja que, entre tantas coisas boas que Deus está fazendo, a gente não é perfeito, não. E vou dizer, nós também não somos melhor que ninguém, não. A gente reconhece que nós somos homens e mulheres, pecadores, santos com os pés de barro, dependentes todos os dias da graça de Deus, todos os dias. Mas uma coisa bonita que Deus tem feito com a gente é o fato da gente ser uma igreja onde os pastores, onde as pastoras, onde a liderança, nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós temos um ambiente de amizade. E isso, nós não temos um ambiente de competição, de um querer ser mais do que o outro, pisar na cabeça do outro e tal. E isso, gente, isso transpira. Isso a gente não precisa falar, não precisa fazer discurso, isso transpira. Isso transpira para os nossos líderes e transpira para você que participa, que está junto, que está na família. Quer dizer, uma das boas coisas de Deus é que nós somos amigos. E como amigos é que nós viemos aqui nessa noite. Com alegria, para poder celebrar esse momento especial. Estava dizendo para o pastor Valmir, a hora que eu entrei aqui, fazia um tempo que eu não vinha aqui, eu entrei e falei, não, era aqui mesmo? Eu pensei que eu tinha errado o endereço, Paulinho. Mas não, o Paulinho tinha me dito. Ele falou, você vai chegar lá, você vai tomar um susto, um bom susto. E é verdade. Eu estou muito feliz, gente, por ver o que Deus está fazendo com vocês, entre vocês, através de vocês. Isso se vê não apenas na expressão facial de vocês, na expressão de alegria, na participação do culto, na participação dos louvores, mas a gente vê também no espaço físico. O espaço físico sendo renovado, ampliando para lá, ampliando para cá, sonhos, sabe, projetos, e aí vão sendo projetados. Eu falei, puxa vida, Deus está presente. O Espírito Santo está agindo, inspirando, motivando, levantando. E como a gente gosta de dizer na comunidade, a boa notícia é que isso é só o começo, gente. Está só começando o que Deus está fazendo e o que Ele está para fazer com vocês e entre vocês, através de vocês aqui na Zona Norte. É muito bom, de verdade, a gente estar aqui com vocês. Esses dias, como a gente estava falando, esses dias são dias para a gente... São dias, aliás, dias com uma mescla de sentimentos.
porque eu experimentei na mesma semana um turbilhão de sentimentos. Porque eu e o meu sogro fazíamos aniversário no mesmo dia. E depois de muitos anos, de quase 25 anos, a Patrícia vai me corrigir, 21, 22, a caminho do 23º. Pronto, tá vendo? Não errei. Depois de quase 23 anos, eu não pude dar parabéns para o meu sogro no dia do aniversário dele, e recebeu parabéns no dia do meu aniversário. Nós fazíamos aniversário no mesmo dia. E aquilo tudo me fez pensar muita coisa, né? Até porque, agora, 10 dias atrás, eu completei 48 anos, eu sei que nem parece, 48, mas com pinta de 22, né? Eu sei que o negócio está, entendeu? Mas eu pensei muito sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre o tanto que a vida passa rápido. E hoje eu estava escrevendo umas coisas, hoje domingo, teve o feriado, eu trabalhei bastante, mas eu também fiquei bastante com a Patrícia, com as meninas. E eu estava pensando sobre a nossa escala de valores na vida. E às vezes a gente é tentado a cair na tentação, a gente é tentado a levar o nosso coração de acordo com a escala de valores desse mundo, que valoriza coisas, que valoriza conquistas, que valoriza posses, que valoriza uma série de coisas, que não é a mesma escala de valores do reino de Deus. E às vezes se a gente não está o tempo inteiro alerta e atento, falar, opa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou me desdobrando do jeito que estou me desdobrando? O que está por trás do meu coração? Porque está todo mundo correndo, ainda mais numa cidade como São Paulo, é incrível, né? Mas a gente conversa com as pessoas, a sensação que a gente tem é que está todo mundo correndo. Correndo por quê? Estou correndo, estou em busca de algo, estou atrás de algo. E pensando nessas coisas todas, eu olhei para minha casa, olhei para as minhas mulheres e falei, Deus me trouxe ao coração de volta um conceito importante que eu aprendi. Que muito mais importante do que o que a gente faz é em que tipo de pessoa a gente se transforma ao fazer o que a gente faz. Os anos passam, a vida passa. E nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Porque eu vi no dia que meu sogro se foi, quer dizer, o que ficou de verdade? Tá bom, ele deixou algumas coisas de herança para os filhos que vão ser compartilhadas, mas assim, ok, mas não é isso que de fato fica como sendo dele. O que fica são aqueles momentos especiais, o do beijo, o do carinho, o da ligação. Aliás, hoje seria um dia, ontem ele teria me alugado e hoje eu ia ter alugado ele demais, porque ele era palmeirense, gente, daquele, sabe, palmeirense chato. Dia de jogo, Corinthians e Palmeiras, se o Corinthians perdesse, eu desligava o telefone. Mas sempre tinha um recadinho dele lá na caixa postal. Entendeu? Mas, assim, o que fica são isso, as boas lembranças, as boas risadas, as boas histórias, os bons banhos de mar, os bons churrascos, os bons momentos, os bons abraços. É isso que fica. E a minha oração nesses dias tem sido, Deus, faz o meu coração bater em sintonia com o teu, a ponto de eu ter uma escala de valores nessa vida que seja a tua escala de valores, a ponto de valorizar aquilo que o Senhor valoriza, a ponto de valorizar aquilo que é eterno. Até porque, gente, a gente esquece, mas quando alguém muito querido, muito próximo falece, a gente se lembra que nós só estamos aqui de passagem. E que a vida, como diz a palavra de Deus, é como um conto ligeiro, que vem e que logo se vai. Mas enfim, não é isso que me move a falar com vocês aqui nessa noite. Eu queria abrir um texto com vocês, que está no meu coração há algum tempo, e Deus me trouxe esse texto novamente ao coração essa semana. E eu tive muita vontade de novamente compartilhá-lo
e de compartilhá-lo aqui com vocês. É o texto do Evangelho registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Lucas 2, versículo 21. A gente vai ler do 21 ao 24. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? É bom até porque a gente dá uma esticada também no corpo, dá uma esticada no esqueleto aí. Aproveita, se você não está com a Bíblia na mão, também aproveita, dá uma espreguiçada e tal. Mexe o pescoço, dá uma esticada no esqueleto. Mas eu estou muito feliz com o que eu vi aqui, viu? Parabéns, viu, Valmir? Parabéns a você, a Nádia, ao Wagner. Olha, coisa boa de Deus. Coisa boa de Deus. É lindo mesmo. É lindo mesmo, é lindo mesmo. O texto é o texto da apresentação de Jesus no templo, que diz o seguinte, nos diz o seguinte, Lucas: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos reunidos aqui nessa noite por outro motivo que não seja para ouvir a Tua voz. Fala-nos e inspira-nos através da Tua palavra. E Deus, pela Tua misericórdia, não deixa a gente sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Mais do que isso, Deus, não deixa que a gente seja apenas ouvinte, mas que o Teu Espírito nos capacite a praticarmos as verdades com as quais somos inspirados pela Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Deixa eu falar com vocês aqui, nesses minutos que eu tenho, tentar ser o mais objetivo possível. Gente, esse texto é o texto da apresentação de Jesus. Jesus está sendo apresentado de acordo com o ritual judaico, como diz o texto bíblico, de acordo com a lei de Moisés. Que dizia o quê? A lei de Moisés, destacada aqui, tinha pelo menos 2 coisas, tem pelo menos 2 coisas destacadas a partir da lei de Moisés. O quê? O fato do menino primogênito ser apresentado no 8º dia e passar pela circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão era o corte que era feito no prepúcio do menino, o prepúcio do pênis, o cortezinho que era feito pelo rabino. Ao ser feita, aquela era uma marca de aliança, marca da aliança do povo judeu com o Senhor. Ele era apresentado no templo no 8º dia, passava pela circuncisão. E o que mais acontecia? Fazia-se um sacrifício ao Senhor ao consagrar-se à vida daquela criança. Agora, tem uma coisa aí que você vai ver que me chamou a atenção e que eu acho que chama a sua atenção também. Porque normalmente o sacrifício era feito com um cordeiro. Estou certo ou estou? Vocês estão comigo? Normalmente o sacrifício era feito com um cordeiro. Mas o que está acontecendo aqui é que não tem cordeiro. O que tem são 2 pombinhos. A Bíblia diz 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Eu não vou me estender nisso, nem aprofundar, mas se você tiver curiosidade bíblica, e se você depois quiser dar uma olhada, lá no livro do Levítico, no capítulo 12, no versículo 8, você vai ver que lá está descrita, na literalidade, a lei mosaica, que dizia o quê? Olha, apresenta todo o rito, tal, apresenta o 8º dia, de tal forma, faz o sacrifício, e quando a família for muito pobre, quando a família não tiver recursos, quando a família não tiver o mínimo de condição financeira, quando a família não tiver rebanhos, ou um rebanho, quando ela não tiver como entregar um cordeiro em sacrifício, o que ela faz? Ela entrega, então, 2 pombinhos. O que isso significa? Isso significa,
e eu estou aqui contextualizando o texto para a gente já entrar e extrair as lições que eu quero extrair, mas isso significa o quê? Isso significa que a família de Jesus era muito pobre. Muito pobre. Isso significa que o Filho de Deus está chegando ao mundo, sendo apresentado ao mundo, sendo apresentado ao seu povo, sendo apresentado na tradição cultural da sua nação, como alguém absolutamente anônimo, sem pompa, sem circunstância, sem banda, sem efeitos 3D, sem música, está sendo apresentado. E aí eu fico pensando, gente, se a gente vai levando esse raciocínio ao limite, a gente vai para tentar entender a lógica de Deus, aí, peraí, Jesus é apresentado dessa forma, da maneira mais simples possível. Jesus vem de uma família extremamente pobre. Jesus é pobre. Jesus é filho de um carpinteiro, do Zé. Qual Zé? O Zé. E da Maria. Jesus nasce em Belém, numa manjedoura, meio dos animais, e vai viver, vai ser criado em Nazaré. Gente, Nazaré, manja fim de mundo. Então, Nazaré é um pouquinho mais para frente. Nazaré está afincada numa das regiões mais pobres, se não a mais pobre de Israel. E nessa época, quando Jesus viveu em Nazaré, Nazaré era uma aldeota, não era nem uma cidade, era uma aldeota com 50 pessoas. Tanto é que você vê no relato bíblico, vira e mexe, as pessoas, quando Jesus vinha falar alguma coisa, viam o sotaque de Jesus, o jeito dele falar, a maneira dele se apresentar, a maneira dele de ser, e olhava e falava: ih, esse cara é de Nazaré. Putz, será que pode de Nazaré vir alguma coisa boa? De Nazaré sai alguma coisa que presta? Era essa a visão que se tinha. Bom, Jesus então, se a gente somar ainda o relato messiânico do profeta Isaías, que dizia, na descrição do Messias, de que sobre ele não havia qualquer formosura. Gente, nós vamos pensar então que, peraí, então Jesus era pobre, de uma família extremamente simples, de Nazaré, feio, filho de um carpinteiro por herança do pai, que deixa a sua profissão quando inicia o seu ministério e, para o escândalo da época, vai passar a viver como andarilho, que para muita gente era assim, tipo, ele é um desocupado aí. Para o escândalo maior, na cabeça das pessoas, um desocupado ainda sustentado por mulheres. Porque o início do ministério de Jesus, várias mulheres se uniam e o mantinham. Então assim, esse é o quadro. Aí você olha para mim e fala: não, mas espera aí, me conta uma coisa direito. Você está vindo aqui, numa noite de festa, numa noite de alegria, numa noite de celebração. Estou pensando que você veio para desafiar a gente, e você vem para nos dar esse quadro de Jesus. Como assim? Gente, eu estou dizendo isso para vocês. Estou pintando esse quadro para vocês, para lembrar vocês e para reconfirmar a vocês o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura para os homens. É loucura, porque você olha, não tem lógica. Mas aí você olha de um outro jeito, com outros óculos, e aí você entende a lógica. Porque a lógica do nosso Deus é na contramão desse mundo. O nosso Deus é um Deus que chama quem não é para ser. O nosso Deus é um Deus que chama os frágeis desse mundo para torná-los fortes. O nosso Deus é quem chama as coisas loucas desse mundo para torná-las sábias. E posso falar uma coisa para vocês?
Nós somos o testemunho vivo disso. Porque se for levar a nossa história, se for filtrar a nossa história, for passar a nossa história no crivo, todos nós temos histórias que não explicariam o fato de Deus ter nos alcançado e de Ele, na sua infinita misericórdia, nos usar para abençoar pessoas. Mas Jesus é isso. Deus age nessa lógica. E Jesus vai na mesma toada. Porque o que Ele faz? Ele escolhe Nazaré. E aí, Ele começa o ministério e aí Ele escolhe 12. E desses 12 aí, o melhorzinho era o Pedro, que negou Ele 3 vezes. Desse jeito. A mensagem da cruz é loucura. E o nosso Deus não age na lógica desse mundo. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu queria olhar para isso, junto com vocês aqui nessa noite, olhar para esse texto, olhar para essa descrição bíblica e pensar rapidamente, junto com vocês, olhando para a história de Jesus, olhando para o contexto de Jesus, olhando para as características familiares de Jesus, olhando para o que está descrito, olhando para esse quadro, eu queria pensar com vocês, o que é que de fato faz diferença na vida de quem faz diferença? O que a gente pode aprender com Jesus? Esse que marcou para sempre a história da humanidade. Qual a lógica de Deus? O que faz de verdade diferença na vida de Jesus? E o que faz diferença na vida de gente como eu e como você, que quer fazer diferença? 2 ou 3 coisas aqui. Primeira coisa é a seguinte: o que faz diferença na vida de quem faz diferença, para Deus não importa o que você aparenta ser, para Deus importa quem você é. Deus não olha para a gente segundo a aparência. Não é esse o padrão de Deus. Para Deus não importa o que você aparenta ser, para Deus importa quem você é. Importa quem você é. Gente, Jesus estava ali, deitado, numa saleta simplória, com 2 pombinhos, sendo apresentado da maneira mais anônima, mais sem pompa e circunstância possível. Estava ali deitado, olhando, passando rápido, parecia ser nada. Não parecia ser nada, não aparentava nada. Só que sabe quem estava ali? O Filho de Deus, Deus encarnado. E por trás disso tem uma lição incrível. Por trás da inteligência bíblica tem uma lição incrível. Que qual é? Qual é? Para Deus não importa o que você aparenta ser. Gente que Deus quer usar, Ele pouco se importa com a aparência, Ele se importa com quem você é. Com quem você é. E é importante eu lembrar você o quê? Que você, quem você é? Quem você é? Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Não, peraí, acho que vocês não entenderam. Acho que vocês cansaram com a caminhada e tal. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês são filhos e filhas amadas de Deus. Gente, por que eu estou enfatizando isso? Porque é o seguinte: isso é a coisa mais especial desse mundo. Porque é isso que nos dá valor nessa vida. O que nos dá valor não é o que a gente tem, não é o que a gente conquistou, não é o que a gente comprou, não é a roupa que a gente usa, não é o título acadêmico que a gente colocou na parede, não é o carro que a gente comprou, que a gente anda, não é nada disso que nos dá valor. O que nos dá valor nessa vida é o fato de nós reconhecermos que nós somos filhos benditos, filhos amados de Deus. E quando a gente reconhece isso, tem uma coisa muito especial que acontece.
Porque não tem nada que possa nos fazer nos sentir mais. Não preciso ter mais nada. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado do meu Pai. Ele me ama. É isso que me dá identidade. O que me dá identidade não é o que eu tenho. O que me dá identidade é quem eu sou. Assim como não tem nada que possa nos dar para fazer a gente se sentir mais, não tem nada que possa nos dizer ou nos tirar que faça nos sentir menos. Porque o que nos dá valor é o fato de nós sermos filhos amados de Deus. O problema é que a gente vive num mundo de aparência. Sim ou não? O tempo todo. E o advento aí das redes sociais potencializou isso ainda mais. Mais aparência ainda. A gente olha as redes, a julgar pelas redes sociais, todo mundo é feliz, ninguém trabalha, está todo mundo sempre viajando, em lugares legais, ninguém fica triste, porque só sorrisos, só tem roupa bacana, só alegria. Como é que é a palavra do momento? É sossegado? Como é que é? Como é que é? Está tranquilo, está favorável. Está tranquilo, está favorável. Está nada. Aparência. Gente, pode prestar atenção. Você, a mesma pessoa, você vai em determinado lugar com uma roupa, a pessoa te trata de um jeito. Você vai no mesmo lugar com outra roupa, a pessoa te trata de outro jeito. É impressionante um negócio desse. Lembrava outro dia uma propaganda que tinha na TV, lá do meu tempo, tá? Lá do meu tempo, estou ficando velho. Mas que o cara chegava para fazer a apresentação de um produto, não lembro se era para fazer a apresentação de um produto, fazer uma entrevista numa empresa. Ele chegava com roupa normal, comum, tal, começava lá, maior dificuldade para entrar. O porteiro embaçava, o não sei quem segurava, a recepcionista não deixava, o ascensorista ficava olhando de cima e embaixo, tudo lento. Aí chegava lá onde era a reunião dele, aí o pessoal olhava para a cara dele, punha uma cadeira lá de lado, põe ele lá no canto. Aí, a propaganda. Aí ele sai de lá, cabeça baixa, tal, não sei o quê. Aí ele compra uma roupa da marca que fazia propaganda. Ele compra aquela roupa e volta no dia seguinte. Todo. Aí, tapete vermelho, as portas se abrem, ele não põe a mão numa maçaneta, vai rapidinho, chega lá em cima, quando chega, a hora que olham para ele, opa, peraí, puxa a cadeira principal para ele sentar. E aí vem a mensagem, que é a síntese do espírito desse mundo que a gente vive. A mensagem é: o mundo trata melhor quem se veste bem. Use pé. É desse jeito, mundo de aparência. As pessoas, isso não é uma crítica à mulherada, não, muito pelo contrário, isso é o jeito da gente ser. Mas é só que, pensando com vocês, mas assim, já viu mulher para ir em festa? Vamos na festa hoje? Vamos. Eu não posso ir. Por que não pode ir? Não tenho roupa. Mas como assim não tem roupa? Olha aqui o armário. Não, mas você não está entendendo. É que a blusa, tom, pastel, não sei o quê, precisa combinar com o sapato, não sei o quê. É o mundo que a gente vive. Agora, o problema não está apenas na lógica do mundo que a gente vive. O problema está em quando a gente introjeta esses valores e passa a tê-los como a nossa escala de valores. Ou seja, quando a gente passa a viver uma vida de aparência constante para mostrar para os outros algo que a gente não é. Tudo bem que o mundo está posto desse jeito, só que é o seguinte: a lógica do reino de Deus é outra, porque na lógica do reino de Deus não importa quem você aparenta ser, não importa a fachada, não importa o jeitão, não importa nada disso. Na lógica do reino de Deus, gente que Deus usa para fazer a diferença, o que faz diferença na vida de quem faz diferença é o fato, não daquilo que você aparenta ser, mas de quem você é. E você é um filho amado, um filho bendito de Deus,
E ponto. E ponto. E ponto. A sociedade pode viver como ela achar que tem que viver. Viva da aparência que quiser. Aliás, tem uma lição importante que eu aprendi que eu queria passar para vocês. Falando sobre essa coisa de aparência. Eu sou um cara que tem vida pública. Todos nós temos vida pública. Em graus diferentes, mas todos temos. Todos temos. Gente como eu de vida pública, está o tempo inteiro tendo cautela, tomando cuidado com isso, com aquilo, ainda mais hoje em dia. Mas eu aprendi uma lição do Senhor. Para nunca ser escravo da aparência ou da opinião das pessoas. Eu aprendi que há uma diferença entre reputação e honra. Entre e honra. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Honra é aquilo que Deus pensa a meu respeito. E é aquilo que eu sei que Deus sabe ao meu respeito. Tudo bem? Agora, um conselho. Você que anda muito preocupado com a sua reputação, deixe-a nas mãos de Deus. Porque gente que deixa a reputação nas mãos de Deus, gente que permite que Deus cuide da sua reputação, gente que pede a Deus que cuide da sua reputação, prioriza um outro cuidado. Prioriza o cuidado com a honra. Cuide da sua honra, da sua reputação. Deus cuida. Cuide da sua honra, da sua reputação. Deixa que o Senhor cuida. Liberte-se da opinião das pessoas. O que vai pensar? Liberte-se da opinião das pessoas. O importante, pouco me importa aquilo que as pessoas vão pensar. O que me importa é a opinião do Senhor. O que me importa é se o Espírito Santo de Deus, todas as noites quando eu chego na minha casa e ponho a minha cabeça no travesseiro, Ele está lá comigo e eu posso dizer: Espírito Santo de Deus, esquadrinha os meus caminhos, vê se há em mim algum erro e me ajuda a mudar o que tem que ser mudado. Cuide da sua honra, da sua reputação. O Senhor cuida, porque Deus não está interessado naquilo que você aparenta ser. Deus está interessado em quem você é. E você é um homem de honra, você é uma mulher de honra. Tem uma segunda lição importante. Assim como não importa quem você é, não importa quem você aparenta ser, importa quem você é. O que faz diferença na vida de quem faz diferença é que não importa o que você aparenta ser, o que importa é que Deus tem um propósito na sua vida. O que importa é que Deus tem um propósito na sua vida. Deus, a gente vê aqui claramente, Deus tinha um propósito na vida de Jesus. E Ele faz questão de deixar claro, assim, Ele derruba todo tipo de aparência, porque Ele está falando o seguinte: eu não valorizo a aparência, o que eu valorizo é o propósito. O que eu quero dizer? Pensa comigo. Se fosse ter uma pesquisa naquele momento ali onde Jesus, esse momento que a gente leu, que Jesus está sendo apresentado, fosse ter uma pesquisa de opinião pública ali, vamos ver a opinião das pessoas sobre esse menino que está aí. Ou sobre o futuro desse menino. Ô fulano, você que está passando aqui, você viu aquilo ali, esse menino aí com essa família e tal, o que você acha dele? Esse aí, coitado, está perdido. O quê? Sendo apresentado com 2 pombinhos, esse aí está perdido. Isso é sinal que, ó. Mas quem que é? Ah, sei lá, o filho do Zé Ninguém aí. Mais um aí. E você acha que tem futuro? Ah, isso aí não vai dar nada, não. Pelo jeitão, pelo que eu estou vendo aqui, isso aí esquece. Ninguém dava nada. Mas se a mesma pergunta fosse feita para o Senhor: Senhor, quem é esse aí? Quem é esse aí que não aparenta ser nada? Esse aí
é o meu filho amado. Esse aí é o príncipe da paz. Esse aí é o Senhor dos senhores. Esse aí é o Rei dos reis. Esse aí é aquele, esse é o meu filho amado, que vai viver, vai abençoar um tanto de gente, vai ser injustiçado, vai ser crucificado, vai morrer, ressuscitar ao terceiro dia e resgatar para sempre a história da humanidade. Esse é aquele que vai dividir a história da humanidade entre antes dele e depois dele. É esse aqui. Porque eu tenho um propósito na vida dele, e o meu nome será glorificado através da vida dele. Porque para mim, diz o Senhor, não importa o que aparenta ser, o que importa é que eu tenho um propósito na vida dele, e esse propósito será realizado. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida, Valmir. Aliás, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós Deus tem um propósito. Ele tem o propósito de ser glorificado através da sua vida. E na vida de cada um de nós é de um jeito. E a história de Jesus nos mostra isso. Ele será glorificado na sua vida a partir da sua história, a partir do lugar de onde você veio, a partir de onde você nasceu, a partir da família que você teve. E por que eu estou dizendo isso? Estou inclusive dizendo isso porque tem muita gente que diz o seguinte: Deus não tem como me usar, comigo Deus não tem nada a fazer. Quem sou eu? Imagina eu, vindo da família de onde eu venho, vindo eu lá de Nazaré, vindo eu lá de não sei onde, sendo eu filho de quem sou, tendo eu a história de dores, de separações, de agressões, de abusos, de violência que eu tive. Essa história aqui está para mostrar para a gente que sim, você, Deus tem um propósito na sua vida. Você que é de Nazaré, você que foi apresentado com dois pombinhos, é você mesmo. Você que não veio sem pompa nem circunstância, que não tem nome famoso, que não tem sobrenome relevante, você. Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai realizar o propósito dele através da sua vida. Vai! Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. E tem outra. Tem uma galera que fala o seguinte: porque olha, Deus tem um propósito na sua vida, mas se você não cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, Ele vai levantar como é seu nome? O Vinícius. Certo? Errado. Como assim? Imagina, como é seu nome? Flávia. Imagina, então quer dizer, Deus tem um propósito na vida da Flávia. Se a Flávia não cumpriu o propósito, então o plano B dele é o Vinícius? Não faz sentido isso, logicamente, certo? Não. O propósito que ele tem para cumprir na sua vida, Flávia, o negócio é com você, é você e ele. Se você não cumprir, problema seu. Papo seu com ele. Agora, aquilo que ele tem a fazer através da sua vida, ele vai fazer. E aquilo que ele tem a fazer através da sua vida, Vinícius, ele vai fazer. O importante é a gente ter clara convicção de que há um propósito dele eterno nas nossas vidas, independentemente do que a gente aparenta ser, independentemente de quem nós sejamos, porque o mérito não está em quem contém o propósito. O mérito está naquele que executa de forma sobrenatural o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Para Deus não importa o que você aparenta ser, importa que Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem uma maneira única com a qual Ele vai usar você no reino.
Há talentos que são só seus. Mas eu tenho tão pouco. Deixa eu contar aqui, peraí. É esse aí. Lembra do menino dos 5 pães e 2 peixes? Quando que alguém, em sã consciência, poderia imaginar que alguém com 5 pães e 2 peixes poderia alimentar uma multidão de 12.000 pessoas? Então, quando Jesus encontra alguém disposto, alguém que tem pouco, ou quase nada, mas disposto a entregar aquele pouco, ou aquele quase nada, integralmente nas mãos dele, se prepara, porque a multiplicação é incontável. Ele tem um propósito. Você tem dons, você tem talentos. E se liberta dessa escravidão do nosso tempo, que é a escravidão da aprovação dos outros. Nós somos o povo chamado não para ter aplauso de homem, nós somos o povo que foi chamado para ter o aplauso e o reconhecimento dos céus. É daí que vem o nosso aplauso, é daí que vem o nosso aplauso. É do Senhor que nos chamou e que estabeleceu o propósito dele na vida da gente. E para encerrar com vocês, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem na minha. Isso nos traz uma sensação boa de segurança, de serenidade. Mas tem uma última coisa que eu aprendo com essa história aqui, uma última lição. Não importa quem você aparenta ser, mas importa sim se a boa mão de Deus está sobre a sua cabeça. O que faz diferença na vida de quem faz diferença não é a aparência, é a bênção de Deus. O que faz diferença na vida de quem faz diferença não é a força do braço, não é a capacidade do intelecto, não é a força espiritual, não é o jeito de falar, não é a forma de ser, não é a personalidade, não é a capacidade empreendedora, não é a visão distinta. Tudo isso é bom e é importante, mas não é isso que faz diferença na vida de quem faz diferença. O que faz diferença na vida de quem faz diferença, para além das aparências, para além das capacidades pessoais, é a boa mão de Deus sobre a cabeça. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. É aquela sensação que a gente tem de que a gente trabalha, a gente faz o melhor, mas quem dá a colheita é o Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas quem nos dá o resultado é o Senhor. É o Senhor. E uma coisa importante que eu queria deixar com vocês é que muitas vezes as respostas de Deus demoram para a gente. Muitas vezes parece que está lento, parece que está devagar, parece que Deus não está respondendo, ou pior, parece que a gente está plantando, mas não está colhendo. Eu queria dizer a você que se você vive um momento como esse, como eu já vivi várias vezes, e como eu já cheguei para Deus e falei: Deus, Pai, poxa Deus, eu estou fazendo o melhor, estou plantando como deve ser plantado, trabalhando com honestidade, com afinco, com seriedade, Deus. E aí, inclusive a gente corre um risco nesse momento, porque a gente não está colhendo, está fazendo o que tem que fazer, mas não está colhendo, aí a gente olha de lado e vê aquele picareta. Inclusive vê uns caras lá, que nem a gente viu domingo passado, em meu nome, em nome dos despachantes lá de Carapicuíba, da Paz de Israel, de não sei o quê, de não sei quem mais, eu voto assim. A gente olha tudo aquilo, né? Fala: Deus, parece que as coisas estão acontecendo ali.
Parece que os resultados aparentes dentro do padrão desse mundo, parece que os caras estão conseguindo colher. E várias vezes o Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte: mais importante do que o lugar onde a gente chega é o jeito que a gente vai. Mais importante do que o resultado que a gente obtém é a maneira com que a gente faz. Então calma, porque a tentação nessas horas é fazer o quê? É pegar um atalho, é dar um jeitinho. Está demorando, é fazer no braço, é fazer na força, é esquecer de que o que faz diferença não é o resultado, o que faz diferença é a aprovação de Deus. Está cheio de cara que eu conheço, tem resultados ministeriais maravilhosos, programa de televisão, exposição, multidões, às custas da família destruída, às custas do filho na droga, às custas da mulher na depressão, às custas de ter mirrado a alma, de ter perdido a humanidade, de ter se desumanizado, às custas da mentira. Aparência, aparência, aparência. Mas cadê a mão de Deus sobre a cabeça? Cadê a aprovação de Deus? Conselho, ao ver isso, meu conselho para vocês, vendo todo mundo correndo atrás dos seus próprios interesses, vendo as pessoas, ainda a gente viver num mundo cada vez mais, onde pouco importa do jeito que a gente faz as coisas, o importante é ter o resultado rápido. Vou falar um negócio para vocês. O que Deus quer te dar, ninguém vai tirar de você. E aquilo que Ele não te der, descansa em paz, porque não vale a pena ter. Não vale a pena ter. O importante não é o que a gente faz, o importante não é o que a gente aparenta ser, o importante é se a mão de Deus está sobre a cabeça da gente. O importante é ter a palavra de Deus e dizer, é ter a palavra do Senhor nos dizendo todo dia: bem fizeste, filho bom e fiel. Sabe aquela coisa boa de dizer: pai, mais um dia, combati o bom combate, completei o dia, completei minha carreira, guardei minha fé. O Senhor é comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, eu percebo isso. Não há nada que substitua isso na vida. E poucas são as pessoas, os homens e as mulheres de Deus, que vivem nessa confiança. Tem dois que são incríveis. Essa convicção de que o que importa é a bênção de Deus, a mão de Deus na cabeça, o resto... Moisés, por exemplo. Moisés viveu um momento crítico do ministério, os caras começaram a questioná-lo. Vamos derrubar o Moisés. Moisés chegou e falou assim: vai ser assim agora? Vocês estão achando que o quê? Que eu que inventei, que eu que estou aqui, porque eu estou querendo, por causa da minha vontade? Espera só um minuto. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Quem me tira daqui é o Senhor. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um risco aqui no chão, eu fico do lado de cá, vocês ficam do lado de lá. Aqueles a quem Deus tem aprovado e colocado a mão sobre a cabeça, vão ficar aqui. Aqueles que estão distantes da mão do Senhor, que a terra se abra e os engula. Pessoal, ele olhou para o céu e falou: Senhor, confirma a minha oração. Sabe o que aconteceu? Do lado de lá a terra abriu e engoliu os caras. Aliás, isso é um perigo. Eu estou falando isso, vocês vão chegar em casa e falar: o que você aprendeu hoje? Hoje eu aprendi uma lição boa. Quando alguém me questionar lá na minha célula, na minha liderança, eu vou fazer o seguinte: está me questionando? Peraí, vamos riscar o chão aqui. Quando alguém me questionar no meu ministério, na minha liderança, no meu trabalho, não estou falando disso. Estou falando que é um cara que tem convicção da mão de Deus na cabeça dele. Que nem Davi. Gente, imagina o Davi, o filho dele se levantou contra ele. Começou uma guerra civil contra ele, para tirá-lo do trono. Tem um livro que eu recomendo para vocês, quando vocês puderem, leiam, porque é muito bacana, é uma bênção.
chama O Perfil de Três Reis, do Gene Edwards. É muito legal, um livro fininho, simples, fácil, bem legal. Nesse livro ele conta, por exemplo, essa passagem de Davi, ele conta de maneira romanceada, né? Mais poética, essa coisa do Davi e do Absalão. Nesse momento em que o Absalão quer matar o pai, quer rachar o reino, tá, o Abner, general de Davi, chega para ele e fala assim: ô Davi, seguinte, você precisa fazer alguma coisa para defender teu trono aí, cara. Se a gente não fizer nada, teu filho vai nos matar aqui, vai tirar você do trono, vai acabar com tudo. Aí o Davi olha para ele e fala assim: ô Abner, deixa eu falar um negócio para você. Eu não pedi para ser rei. Não tinha nem eleição para rei, inclusive. Não tive um voto. Não pedi para ser rei. O Senhor me escolheu. O Senhor me colocou nessa cadeira. Ele me colocou, só Ele pode me tirar. Eu não vou mover uma palha para preservar essa cadeira aqui. Porque quem me preserva nesse lugar é o Senhor. Até porque, ô Abner, eu não quero ser pro Absalão. Vai que Deus levantou o Absalão e quer me tirar. Eu não quero ser pro Absalão o que o Saul foi para mim. Eu descanso no Senhor. O final da história todo mundo sabe. O Absalão, numa corrida, numa tentativa de fuga, se prende num galho, morre enforcado. Morre enforcado. Pouquíssima gente vive nessa consciência de que o que faz diferença na vida de quem faz diferença é a boa mão de Deus sobre a cabeça. Não é essa correria, não é essa... Calma. Aliás, pergunta final: que mão você anda desejando sobre a sua cabeça? Do seu chefe? Dos seus amigos da faculdade? Do seu pai, da sua mãe? Importante, mas não é suficiente. Do seu pastor, do seu líder? Importante, mas não é suficiente. Porque a mão que deve estar sobre a sua cabeça é a mão do Senhor. Porque para Deus, o que faz diferença na vida de quem faz diferença não é a aparência, não é a força, não é a capacitação, é a bênção dele sobre você. Amém. Eu encerro com vocês aqui dizendo para vocês, queridos, deixando para vocês os 3 recados que eu deixei. Eu vim aqui só para isso, para lembrar vocês que o que faz diferença na vida de quem faz diferença não é a aparência, é o fato de ser um filho amado de Deus. O que faz diferença não é o que você aparenta ser, é o que você é. E você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Você não pode esquecer disso jamais. Na maior tormenta, na maior luta, na maior dificuldade, você é um filho amado de Deus. Não há nada que te diminua quando você tem essa consciência, nem nada que possa te fazer se sentir melhor porque você é filho amado de Deus. Não se esqueça que Deus tem um propósito na sua vida. E não se esqueça que sem a boa mão de Deus sobre a sua cabeça, tudo que você está fazendo é só correr atrás do vento. O que faz diferença na vida de quem faz diferença, mesmo sendo você, assim como eu sou, assim como era Jesus, alguém de 2 pombinhos, é essa convicção. Nós somos tudo gente de 2 pombinhos. Aliás, eu não falei um negócio para vocês aqui. Vou falar, já que estamos em casa, vou falar só para fechar. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é fruto de teoria, de elucubração filosófica, Não. É o que eu vi acontecer na minha vida e perto de mim. Talvez poucos aqui saibam, mas o pastor de vocês, o meu pai, é um cara de 2 pombinhos. É um cara que, se você olhasse para ele com 16 anos de idade, a última coisa que você diria é que ele seria um pregador do evangelho. Até porque ele era gago. Gago. Alguém consegue imaginar o meu pai gago? Ele era gago. Quando alguém é gago, a última coisa que você imagina é que o cara vai ser pregador do evangelho. Deus o alcançou. Deus o transformou. Deus fez uma revolução na vida dele. Deus mostrou para ele que ele era filho dele, que ele tinha valor por isso.
que tinha um propósito na vida dele, que estava colocando a mão dele sobre a cabeça dele. E aquele menino com 17, 18 anos lá, Gago conheceu ao Senhor. 6 meses depois ele era batizado com o Espírito Santo de Deus. E no momento que ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que acontece é que a gagueira, e o cara não parou de falar mais até hoje. Parou mais. Meu avô o encontrou anos depois. Meu avô reagiu muito mal, porque alguns meses depois meu pai olhou para ele, imagina, um único filho homem dele, olhou para ele, ele olhou para o pai dele e falou, lá em Curitiba: pai, eu vou deixar tudo, eu não vou seguir a sua profissão, eu não vou cuidar das suas empresas, porque Deus me chamou para ser pastor. Eu vou para São Paulo, eu vou fazer o seminário, eu vou ser pastor. Meu avô enlouqueceu, até porque o meu pai é bisneto do Adolfo Bezerra de Menezes, que é o pai do espiritismo no Brasil. Gente, quando que alguém podia imaginar que o bisneto do Bezerra de Menezes ia ser um pregador do evangelho? 2 pombinhos. Meu avô chega anos depois, na primeira igreja que meu pai pastoreou, uma igreja que estava em construção, em obras e tal. Primeira igreja que meu pai pastoreou tinha 25 pessoas. 25 pessoas. A gente morava no fundo da igreja. Eu tinha meus 7, 8 anos. A gente morava numa edícula no fundo da igreja. A gente vivia da graça e da generosidade dos irmãos na campanha do quilo. Meu avô chega. Naquela edícula chovia. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. O berço do meu irmão, Ronaldo, Ruivinho, o berço dele, minha mãe cobria com um saco plástico, para não molhá-lo. Mas você vê que não deu muito jeito, que ele enferrujou, né? É desse jeito aí. Meu avô chega nesse quadro. Meu avô olha para o meu pai e fala: você está louco. Você tinha tudo. Eu sou um cara que tem posses, que tem, enfim, tenho tudo que é meu era seu. E você abriu mão de tudo isso porque você está louco? O que vai virar? Isso aí não vai ser nada. O que é isso? Eu imagino que o meu velho olhou para o outro velho dele e falou: é que eu não estou olhando para a aparência, porque eu sei que o que vale é que eu sou filho de Deus, Deus tem um propósito na minha vida, e que apesar dessa aparência toda aqui, dessa situação dramática, é o seguinte: a mão de Deus está na minha cabeça, e a seu tempo Deus vai cumprir o seu propósito na minha vida. A história vocês conhecem, está aí. Comigo não foi diferente. Imagina eu, se você olhasse para mim com 16, 17 anos assim, cara, eu morria de vergonha. Eu estava sentado aí no banco, se alguém chamasse o meu nome, eu olhava para trás, fingia que não era comigo. Morria de vergonha. Eu ainda sigo, eu sou um cara introvertido. Mas assim, a última coisa que eu poderia imaginar é que eu seria alguém que teria vida pública, que faria os debates que faço, os enfrentamentos que faço. A última coisa que você imaginaria. Vendo a minha história, vendo de onde eu vim, filho de quem eu sou, a simplicidade da minha família, a maneira com a qual as coisas foram construídas. Cara, Deus me levou a situações inimagináveis. Eu sou a prova viva de que o que vale não são os talentos, os dons, a força, nada disso. O que vale é a mão de Deus na cabeça da gente. Quer que eu fale para vocês? Imagina, gente, há 2 anos atrás, imagina eu, corintiano, maloqueiro, sofredor, da Zona Leste, da Comunidade da Graça, chegou um convite para mim para ir falar no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra, por causa da lei que eu fiz. Quando chegou o convite, eu achei que era brincadeira. Falei: algum amigo meu está fazendo algum trote. Não é verdade isso. Mas a lei que eu fiz contra o trabalho escravo tinha tomado uma proporção porque Deus pôs a mão e aquele negócio tomou uma proporção mundial. Me chamou, fui para lá. Eu fui para lá e falei: meu Deus, mas como que eu vou falar na ONU? Como assim? ONU, Organização das Nações Unidas. Imagina, todos os países representados. Que isso? E eu tinha clareza de que era a mão de Deus. Mão de Deus. Eu falava para os caras, tinha alguns colegas deputados falando para mim assim: mas você trabalhou por isso, não sei o que, você fez. Eu falei: cara, mas deixa eu te dizer, isso daí não é fruto de trabalho.
Fruto de trabalho é proporcional ao que a gente planta. Essa coisa totalmente desproporcional se chama imponderável da graça de Deus. É a graça de Deus. Cheguei lá, vou falar, como é que eu falo? Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito aqui de ser grato ao Senhor, de mostrar para esses caras aqui que assim, o que faz diferença é a boa mão do Senhor. Aí não encontrava um jeito, não podia, tinha que o protocolo não podia falar como se diz, referências abertas a textos, tal, porque imagina, tem centenas de religiões e tal. Aí eu fui falando com eles, falando da lei, como ela foi desenvolvida e tal, quando eu vi que eles estavam que nem vocês, assim, prestando bem atenção, estava no finalzinho, eu pensei comigo. Falei assim, eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, a chance de eu estar, mas não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso falar desse jeito e tal. Bom, mas a chance de eu estar aqui novamente é que nem o cometa Halley, é uma em 100 anos. Eu falei, quer saber? Olhei para eles e falei o seguinte, inclusive, essa lei tem um motivo. Essa lei é feita a partir da inspiração do Espírito da Justiça que guia o universo, que é o Espírito de Deus, que é o Deus da justiça, que deseja a justiça entre os povos. Porque o meu desejo, e aquilo que me move, é o desejo de que corra o direito como a água, e a justiça como um rio caudaloso. Falei para eles, como dizia o reverendo, meu irmão de fé, o reverendo Martin Luther King Jr., o texto preferido dele. Aí os caras aplaudiram. Eu fiquei quietinho aqui. Falei, Senhor, estão aplaudindo o teu profeta. Ai, me fugiu. Amós, lá no capítulo 5, no versículo 14. E o nome de Deus foi glorificado. 2 pombinhos. Um grande propósito. Mão de Deus sobre a cabeça. Vamos ficar de pé juntos. Gente, o que faz a diferença na sua vida e na minha vida é que apesar dos nossos 2 pombinhos, todos nós, você tem uma história parecida com a minha, todos nós, apesar dos nossos 2 pombinhos, o que faz a diferença é o fato de que Deus olhou para a gente e Ele se lembrou de você nessa noite, e Ele me pediu para vir aqui para falar para você mais uma vez que você é um filho amado dele, que você é uma filha amada dele, que ele tem um propósito na sua vida e que você não tem de fazer nada sem a boa mão dele sobre a sua cabeça. Amém. Vamos orar juntos? Coloque as 2 mãos sobre o seu coração. Coloque as 2 mãos sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor mais do que ninguém conhece a gente. Sabe das nossas limitações, sabe dos nossos medos, sabe dos nossos anseios, das nossas contradições, das nossas debilidades, dos nossos receios, das nossas sombras. O Senhor conhece as sombras mais profundas do nosso coração. Pai, mas todos nós aqui juntos nessa noite queremos te dizer o seguinte, Pai, que nós reconhecemos que nós somos teus filhos. E Pai, eu peço que o Senhor nessa noite traga a profunda consciência de identidade a cada um dos que estão aqui, para que eles não ouçam a opinião dos outros, mas que eles saibam quem eles são diante do Senhor, e eles são teus filhos. Pai, nessa noite revela propósitos, desperta novas vocações. Pai, que a voz do teu Espírito faça novos chamamentos, novos desafios, para que nós deixemos coisas, abramos mão de coisas, encaremos outras, coisas que o Senhor quer fazer através de nós. Pai, nós todos aqui juntos reconhecemos que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. E Pai, nós dizemos ao Senhor juntos nessa noite, eis-nos aqui, usa-nos a nós. E Pai, por último, nessa noite, Deus, não nos deixe cair na tentação, Pai, de fazer qualquer coisa nessa vida
sem a sua mão sobre a nossa cabeça. Não deixa, Deus. Não deixa, Deus. Pai, e quando a gente se perceber longe da tua mão, Pai, incomoda o nosso coração. Incomoda o nosso coração. Faz a gente voltar correndo para debaixo da tua mão. Pai, que aqueles que têm andado distante de ti, que aqueles que têm andado longe da tua mão, que aqueles que não se lembram mais da importância de ter a mão sobre a cabeça, que nessa noite recebam um toque teu todo especial. Recebam um toque todo especial. E que saiam daqui para suas casas, para suas famílias, para o seu trabalho amanhã, na convicção de que a tua boa mão está sobre a cabeça deles e que eles podem descansar nisso. Vivam eles a situação que viverem. Derrama graça, derrama unção, derrama amor, capacitação. Porque é isso que faz diferença na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Patrícia, Júnior, Nádia, nós vamos encerrar essa celebração orando pelo Júnior. É assim que eu o chamo, meu amigo. Patrícia, minha amiga. Ele na Assembleia, cumprindo com seu mandato. Patrícia na Câmara de Vereadores, cumprindo seu mandato. Chamados, enviados como pastores, como líderes da Comunidade da Graça para nos representarem. Júnior, Patrícia, nós temos nesta comunidade alguns alvos de oração. Estão em algum desses banners que vocês estão vendo. E aquele verde, quando nós oramos pela nação, o terceiro desafio é que toda esta igreja, todos os domingos, intercede por vocês. Nós cobrimos vocês porque sabemos que o lugar em que vocês estão é um lugar terrível. Porque é o lugar das jogadas, dos conchavos, do puxar o tapete. Sabe, Júnior, sabe, Patrícia, a gente não poderia estar onde vocês estão. Deus levantou vocês. E como você mesmo disse hoje, a boa mão do Senhor está sobre a vida de vocês. Mas eu quero, neste último ato profético, orar por eles. Eu quero incluir o assessor do Júnior, o Paulo, suba aqui à frente. Quero pedir ao Humberto, que é quem conduz o Júnior e a Patrícia para os 4 cantos deste país. Norte, sul, leste, oeste, interior. Viaja manhãs, madrugadas afora. Então nós precisamos orar pelos nossos irmãos. O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve continuar abençoando esses nossos irmãos? Então peço uma gentileza que vocês estendam as mãos aqui em favor da família do Júnior, em favor da família do Paulo, em favor da família do Humberto. Vou pedir aqui a pastora Nádia que ore junto com você. Ela vai orar junto com você. Você vai estender as suas mãos e pedir que o Senhor mantenha-os assim, íntegros, irrepreensíveis, guardados de toda a cilada. E mais do que isso, sejam eles os instrumentos que o Senhor tem levantado para que a boa mão permaneça sobre a vida deles, sobre a família deles, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do Carlos Bezerra Júnior e da Patrícia, declarando, Senhor, que assim como ouvimos nessa noite, eles são teus filhos amados. O Senhor tem um propósito na vida deles, e eu sei que o Senhor tem cumprido esse propósito. Mas acima de tudo, Senhor, a tua boa mão está sobre eles. Nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida deles. Dá a eles, Pai, ainda mais inteligência, capacitação do alto, Senhor, para que eles possam tomar as decisões que vêm de ti, Senhor. Pai, eles têm representado-nos, Senhor,
Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, Senhor. São homens tementes, por isso, Senhor, livra-os de todo mal. Livra de toda a cilada do inimigo, Senhor. Livra, Senhor, de todo engano de Satanás, Senhor. Torna-os invisíveis, Senhor, diante do inimigo, Senhor. E guarda os passos deles, Senhor. Guarda os olhos, a boca, os ouvidos. Mas acima de tudo, guarda a alma deles. Blinda o coração deles, Senhor. Em todo o tempo, Senhor, que o teu temor seja cada vez mais sobre a vida deles, Pai. Guarda a sua casa, guarda as suas filhas, Senhor. Livra de todo o mal, Senhor. Guarda os nossos irmãos que ao lado deles têm trabalhado com eles, Senhor. Seja a tua bênção sobre eles, Pai. Guardando a casa, Senhor, a família deles, Senhor. E prosperando o trabalho da mão de cada um deles, Pai, que tem trabalhado ao lado do Júnior e da Patrícia, Senhor. Acima de tudo, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Obrigado por ter usado a vida do Júnior, Senhor, para trazer esta palavra e mostrar a nós quem nós somos e o que estamos fazendo nesta terra, Senhor. E cremos, Senhor, que vamos vencer, porque a tua boa mão está sobre nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por eles estarem aqui conosco. É com alegria, Senhor, que eu quero te dar graças. Porque, Senhor, eles podiam estar fazendo tantas coisas, mas eles deixaram tudo, Senhor, para estar aqui e trazer a tua palavra para nós. Que a tua bênção seja multiplicada sobre eles, Pai. E faça deles ainda mais, Senhor, homens valentes, Senhor, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como último recado, caiu no meu coração a fala do Júnior. Cuidado para você não fazer nenhum movimento, seja ele qual for, sem você ter a certeza de que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Já vi tanta gente dizer: Deus me mandou fazer isso, quando Deus nunca havia dito. Quebrou a cara, perdeu tempo e atrapalhou o processo. Então não faça isto. Ouça, confira, tenha uma palavra rema de Deus, mas não apenas a palavra. Confira com sua liderança, seu esposo, sua esposa, com seus pais, para você não errar. Esse é o grande desafio que o Espírito trouxe a todos nós nesta noite. Veja que coisa linda. Deus deixou o melhor para a última noite, para que eu e você fôssemos enriquecidos. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus nesta noite. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus nesse lugar. Tenha você uma ótima noite, uma semana enriquecedora. Terça-feira estaremos reunidos. Aqueles que ainda não são Neemias e vão hoje efetivar as suas inscrições, aquele grupo de homens e mulheres que o Wagner pediu para você ficar ali junto com o Flávio, faça isto agora. Tenha você uma boa noite, não esquecendo do sábado. Moçada, sábado temos um encontro marcado. Nosso MAG, Tiago e a Thaís vão reunir aqui toda a nossa juventude para um tempo significativo. Eu vou estar junto com vocês. Quero estar aqui aprendendo com os jovens desta comunidade. Então não falte, venha e traga mais alguém. Deus abençoe, graça e paz.